Agora nós vamos fazer as orelhas. Aqui eu trago uma pronta feita com barbantes 6. Aqui eu utilizo Max Color, aqui eu utilizo Multicolor. A agulha que eu utilizei, 4,5. E lembrem-se, vocês podem utilizar o barbante que vocês tiverem à disposição de vocês, na cor que vocês tiverem à disposição de vocês. Iniciamos esta etapa da execução utilizando aqui o barroco Max Color, agulha 4,5, com um cordão de 26 correntes. A partir da nossa segunda corrente de base, nós vamos passar a agulha e vamos fazer uma sequência de 10 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Na sequência, fazemos 10 meio pontos altos, mantendo um ponto para cada pontinho de base. Na sequência, fazemos 4 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Aqui você vai acompanhando comigo o segundo. Agora você vê o terceiro e o quarto. Resta um ponto. E neste um ponto, nós vamos trabalhar 5 pontos altos, todos feitos no mesmo ponto de base. Então, aqui você está acompanhando o segundo. Agora, o terceiro, o quarto e o quinto, todos no mesmo ponto de base. Repare que desta forma nós saímos de um lado e já estamos do outro lado do cordão de correntes inicial. Voltamos a trabalhar para cada pontinho de base um ponto alto, até que tenhamos 4 pontos altos na sequência. Então, agora você vê o meu terceiro ponto alto e agora o meu quarto. Faço uma sequência de 10 meio pontos, sendo um ponto para cada ponto de base. E, minha gente, eu encerro a carreira fazendo uma sequência de 10 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Percebam que nós fazemos exatamente o mesmo que fizemos deste lado, deste lado. Uma vez tendo completado a sequência da primeira carreira, lembrando que a primeira carreira, assim como as demais, sempre serão feitas de um lado e do outro do cordão inicial, tá joia? Nós vamos iniciar a nossa segunda carreira fazendo uma corrente, virando o trabalho e, minha gente, nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base, mantendo o número de pontos da carreira anterior, até que nós atinjamos o quarto ponto alto da sequência. Então, a gente inicia fazendo um ponto baixo para cada ponto por 10 vezes, depois um meio ponto para cada ponto por 10 vezes e depois 4 pontos altos para cada ponto por 4 vezes. Vamos lá então. Nesta etapa, nós chegamos nos 5 pontos altos, aonde nós fizemos todos eles no mesmo ponto de base. E nesta etapa, nós trabalhamos 2 pontos altos para cada ponto de base nestes 5 pontos, exceto no terceiro, que é o ponto central, aonde entre um ponto alto e outro nós faremos uma corrente. Então, eu vou laçar e no meu primeiro ponto eu faço o meu primeiro e agora você vê o meu segundo ponto alto. Novamente, no próximo ponto, eu faço o meu primeiro e agora você vê o segundo ponto alto.
laço. No meu terceiro, eu faço um ponto alto, uma corrente, laço e mais uma vez no mesmo ponto de base, um ponto alto. Volto a trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base no próximo ponto e eu finalizo a sequência dos 5 pontos, né? Com mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base no próximo ponto. Volto a trabalhar 4 pontos altos, sendo um para cada ponto de base por 4 vezes. Então, agora você vê o meu quarto ponto alto. Volto na sequência dos 10 meio pontos altos, sendo um para cada ponto de base e depois pontos baixos, aonde eu farei um ponto baixo para cada ponto de base por 10 vezes também. Iniciamos a próxima carreira com a corrente, viramos o trabalho e, minha gente, mais uma vez, até que nós alcancemos os 4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base, totalmente tecidos, a gente repete os pontos. Então, são 10 pontos baixos, um em cada ponto de base, depois 10 meio pontos, um para cada ponto de base, depois 4 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Vou fazer aqui os meus e eu volto para continuar com vocês. Na sequência, faremos no próximo ponto 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, faremos um ponto alto somente. Mais uma vez no próximo, faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Por 2 vezes, faremos um ponto alto para cada ponto de base. Ao alcançar a corrente, faremos um ponto alto ao redor, uma corrente e mais um ponto alto ao redor. Agora a gente faz exatamente o mesmo que fizemos deste lado deste. Então, a gente volta a trabalhar 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Depois, um ponto alto somente e encerra a sequência com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora que a gente fez a voltinha por completo, a repetição retoma, né? Então, são 4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Depois, 10 meio pontos, sendo um ponto para cada ponto de base. E depois, 10 pontos baixos, sendo um para cada ponto de base. Na sequência, faremos no próximo ponto 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, faremos um ponto alto somente. Mais uma vez no próximo, faremos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Por 2 vezes, faremos um ponto alto para cada ponto de base. Ao alcançar a corrente, faremos um ponto alto ao redor, uma corrente e mais um ponto alto ao redor. Agora a gente faz exatamente o mesmo que fizemos deste lado deste. Então, a gente volta a trabalhar 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Depois, um ponto alto somente e encerra a sequência com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora que a gente fez a voltinha por completo, a repetição retoma, né? Então, são
4 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto de base. Depois, 10 meio pontos, sendo um ponto para cada ponto de base. E depois, 10 pontos baixos, sendo um para cada ponto de base. Fazemos uma corrente para virar o trabalho e voltamos a trabalhar a sequência de um ponto baixo para cada ponto de base por 10 vezes. Depois, um meio ponto para cada ponto de base por 10 vezes. E na sequência, 4 pontos altos, sendo um para cada ponto de base também. Uma vez tendo feito essa sequência, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, então o primeiro e o segundo. Faremos 2 pontos altos, um para cada ponto, o primeiro e o segundo. Mais uma vez 2 no mesmo ponto de base, então agora você vê o segundo. Por 4 vezes, um ponto alto para cada ponto de base. Então, 2, 3 e 4. Minha gente, ao redor da corrente, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes. Passo a agulha na base e puxo uma alça. Com nova laçada eu faço um ponto baixo e transformo as 3 correntes em um ponto picô. E por ser feito com ponto baixo, ele fica mais em evidência. Mais uma vez um ponto alto ao redor da corrente. Volto a trabalhar 4 pontos altos, sendo um para cada ponto. Então, o segundo, terceiro e quarto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, 2 pontos altos, sendo um para cada ponto. E encerro com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. A sequência da voltinha. Olha lá. E agora a gente volta a trabalhar aquela sequência que tem 4 pontos altos, sendo um para cada ponto, 10 meio pontos, sendo um para cada ponto, e 10 pontos baixos, sendo um para cada ponto. Agora nós vamos para a nossa última carreira, aonde de onde nós estamos, nós vamos fazer uma corrente para nos dar a altura e vamos continuar a trabalhar deste lado. Porém, vamos trabalhar a base, aonde para cada ponto baixo que a gente tenha feito, né, pensando em carreira, nós vamos trabalhar um novo ponto baixo. Então, para cada carreira que você tenha feita, um ponto baixo você faz agora, até que você preencha, né, todo o caminho até a outra extremidade. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é um acabamento para alinhar a base, ok? Então, aqui você está acompanhando que eu já estou chegando na extremidade. Para eu poder continuar tecendo, porque eu vou continuar com um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos fazer uma corrente para podermos fazer a voltinha da agulha e vir nesta direção. E no mesmo ponto do ponto anterior, eu vou fazer um ponto baixo. E aí é que eu sigo fazendo, né? Um ponto baixo para cada ponto de base. Minha gente, eu vou chegar até o ponto picô e aí eu volto, porque lá a gente vai pegar o ponto para fazer o ponto baixo de um jeito um pouquinho diferente. Uma vez tendo chego no picô, e aqui a gente traz a imagem assim mais para perto, você vai perceber que aqui no picô você tem essa alcinha aqui, ó, tá vendo? Então, vindo aqui por trás, você vai trazer a agulha, passando por esse buraquinho e dando a volta nesse ponto. Olha aqui o ponto sendo abraçado, ó. Puxa uma alcinha para fora e faz o seu ponto baixo, normalmente, só que por trás do picô. Dessa forma, o picô vai ficar em pé. E aí, você volta a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até que você chegue lá na base, onde a gente já trabalhou um ponto baixo para cada carreira.
Ao chegar no último ponto, você vai passar a agulha pelo primeiro ponto feito, puxar a laçada e vai arrematar. É o ponto baixíssimo que vai encerrar esta primeira etapa da nossa orelhinha. Na próxima etapa, então, da nossa execução, eu venho com um cordão de 21 correntes, eu utilizei a agulha 4,5 e minha gente, eu tô usando um cabo somente do Barroco Multicolor, aqui, gente, sempre com o cabo 6, tá? Mas lembrando, você pode utilizar o cabo, o fio que você tiver aí ao seu alcance. Então, a partir da nossa segunda corrente, nós vamos trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos. Então, você vai acompanhar comigo aqui, olha, o segundo, o terceiro, quarto e o quinto ponto baixo. E aí, a gente vai para o meio ponto. É uma sequência de 6 meio pontos altos. Sempre lembrando, né, que a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base nessa etapa, tá? Então, você vê aqui, né, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e sexto meio ponto alto. Aí, a gente segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Isso até eu chegar no meu último ponto mesmo, porque lá, assim como a gente fez anteriormente, né, a gente tem que fazer uma quantidade de pontos altos no mesmo ponto de base, para que a gente possa mudar de lado, porque a mesma sequência de pontos que você vê que nós estamos trabalhando deste lado, nós vamos trabalhar do outro lado também. É dessa forma, né, que a gente consegue aquele formato de orelhinha, né? Então, aqui, olha, eu aqui no meu penúltimo ponto, tá? E a gente vai fazer agora o último ponto. No último ponto, a gente faz uma sequência de 5 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Então, você vê, olha, que eu aqui tô fazendo o meu segundo ponto alto, agora eu vou fazer o meu terceiro ponto alto e eu tô no mesmo ponto de base. Vou fazer o meu quarto ponto alto e você vê que eu já estou do outro lado. E agora, no mesmo ponto, o meu quinto ponto alto. Eu volto a trabalhar a sequência de pontos altos, sendo um para cada ponto. Depois, um meio ponto para cada ponto. E depois, um ponto baixo para cada ponto. Sempre respeitando a mesma quantidade de pontos. Isso é importante, tá? Que é para que o formato fique igual de um lado e do outro. Chegado ao final, a gente faz uma corrente, vira o trabalho e a gente vai trabalhar novamente, tá? É um ponto baixo para cada ponto de base. A gente mantém a quantidade, né, de 5 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 4, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. E agora aqui, ó, o quinto ponto baixo. Na sequência, eu venho para o meio ponto, sendo um para cada ponto. E é uma sequência de 6. Eu fiz 2, né? Então, olha aqui, olha, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. A sequência de pontos altos agora tem um ponto alto a menos do que a gente fez antes. A gente vai fazer só 7 na sequência. Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo, a gente trabalha 2 no mesmo ponto, tá? Você viu o primeiro e olha, agora eu tô fazendo o segundo. O próximo ponto é um ponto alto somente. Nos próximos 3, nós vamos fazer 2 em cada ponto de base. Mas, no ponto central, a gente intercala com uma corrente. Então, a gente faz no primeiro ponto da sequência de 3. 2 pontos altos. Eu vou para o segundo ponto da sequência de 3.
eu faço um ponto alto, eu faço uma corrente e eu faço mais um ponto alto. Agora eu vou para o terceiro ponto da sequência de 3, onde eu faço 2 pontos altos. Na saída, eu faço um ponto alto somente. No próximo, 2 no mesmo ponto, né? E aí a gente volta a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base por 7 vezes. Então, você viu aqui o primeiro, né? Depois disso, minha gente, a gente trabalha a sequência de 6 meio pontos e a gente encerra com a sequência de 5 pontos baixos. Chegando ao final, a gente inicia a próxima carreira, que é a última, com uma corrente, viramos o trabalho e olha só, inicialmente faremos 12 pontos baixos, sendo um para cada ponto, tá? Então, assim, sem mistério, é só pontinho baixo por 12 vezes. Depois dos 12 pontos baixos, a gente laça e faz um meio ponto somente, tá? Então, é só um para te dar uma subidinha, vai inclinar a altura da tua execução. Vai laçar e vai trabalhar 4 pontos altos, sendo um para cada ponto. Então, você viu o primeiro, você tá vendo aqui o segundo, o terceiro e agora o quarto. No próximo ponto, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, você vê o primeiro e vê o segundo. Depois dele, 4 pontos altos, sendo um para cada ponto. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Nessa sequência de 3 pontos que vem a seguir, cada ponto recebe no mínimo 2 pontos altos. Então, vamos começar o primeiro com 2 pontos altos no mesmo ponto. Depois, a gente vai trabalhar aqui no intervalinho de corrente. Então, pode pular o ponto. Nesse intervalo, você vai preencher com 3 pontos altos. Então, o primeiro ponto seria o ponto feito fora da corrente, mas a gente joga aqui para dentro, que é justamente para a gente ter o formato arredondado preservado, tá bom? Depois disso, a gente trabalha, pulando aqui no próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aí, a gente volta a trabalhar um ponto alto para cada ponto por 4 vezes. Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3 e 4. A gente continua fazendo ponto alto, mas no próximo ponto a gente trabalha 2 no mesmo ponto de base. Então, vamos lá. O primeiro e o segundo no mesmo ponto de base. Volta a trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto. Bora lá. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Preciso fazer uma descidinha, então eu trabalho um meio ponto. E sigo embora fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar no meu último ponto da carreira. Chegado ao final, a gente aqui alarga. Vamos cortar o cabo, deixando sobrar uma quantia que permita que a gente costure na nossa orelha. Então, aqui eu tô pegando a minha orelha, ó, que a gente fez antes, né? Ó, a gente vai costurar esta parte nesta. E aí, a gente alinha, ó, aqui embaixo, tá vendo? Posiciona, deixando na beirada a última carreira feita com, ó, tá vendo? Então, essa carreira
essa carreira fica na beiradinha, ela fica exposta. E aí a gente costura alinhando a partir da nossa primeira carreira, porque veja, olha, 1, 2, 3 e 4. Então, nessa quarta carreira, que é a primeira dessa direção para cá, né? A gente alinha esta com esta. Então, a gente vai costurar pegando aqui, ó. Este é o espaço que a gente vai pegar. Sobra 3 aqui amarelinhas, tá bom? E para fazer essa costura, a minha sugestão, né, é a agulha de tapeceiro. Eu aqui vou colocar aqui para vocês verem, ó. A gente faz a costura com um cabo só, tá? Eu passo ela aqui por dentro desse ponto para fazer o nozinho. Aqui eu já arremato ele, né? Eu faço o nozinho. E eu gosto de começar a costura aqui pela base. Então, eu alinho, deixando o ponto aqui da lateral livre. Vou trazer mais pra cá isso, porque fica super bom de vocês verem, né? Então, eu deixo esse pontinho da lateral livre e eu começo a minha costura por aqui, tá? E aí, olha, vai e vem. Então, eu levei lá pra trás... Venho no pontinho do lado e trago pra frente. Venho no pontinho do lado e levo pra trás. Pontinho do lado. Trago pra frente, sempre abraçando o ponto direitinho, tá? Procura a posição certa para você não pular ponto. Pontinho do lado, volto. Opa, pontinho do lado. Volto para trás. Pontinho do lado, volto para frente. Pontinho do lado, volto para trás. Pegando o pontinho do lado, pego a extremidade aqui, eu volto pra frente. A partir de agora, eu vou pegar a lateral. Então, eu pego as 2 alcinhas, ó, lateral, pego as 2 alcinhas e eu vou pular esta carreira. Eu venho pra essa carreira aqui de baixo. Lembra que eu falei, vamos deixar essa carreira de bordinha. E aí, ó, vai e vem de novo, tá? Vai pra trás no ponto do lado. Volta para frente no ponto do lado, vai para trás e assim sucessivamente no contorno por completo. Você deverá obter um resultado como este. Olha, beirada, beirada, e eu deixei, olha, 1, 2, 3 carreiras livres. E aí fica, ó, o avesso, ó, fica a costura aqui assim, tá vendo? É importante que sobre cabo, porque nós precisamos costurar a nossa orelha na nossa peça maior que já está tecida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Eu tenho aqui uma orelha que já costurei, ó, tá aqui, ó, tá costurada, tá? Então, eu costurei a orelha deixando a primeira carreira no topo, dá pra vocês verem, né? Sem receber costura. Então, é a partir dela, ó, a partir do finalzinho da primeira carreira, né, é que eu começo a costurar. Eu alinhei a ponta da orelha com o meio do olhinho. Então, ela tá alinhada com o meio do olhinho. E eu inclinei, deixei levemente inclinada. É o mesmo que eu vou fazer com a outra orelha, tá bom? Então, eu vou começar daqui, ó, esse é o alinhamento. Então, eu vou começar daqui, deixarei levemente inclinada, farei a costura para que a orelha fique assim, depois de feita. Gente, só tem orelha no negócio, mas é muito divertido orelha grande? Eu acho demais, eu acho que é isso aqui que entrega a alegria da conversa, tá? Então, vão ficar 2 orelhinhas costuradas desta forma. Costurei com um cabo somente, agulha de tapeceiro, vai fazendo a costura vai e vem, como a gente fez aqui, né? Como a gente fez aqui. A gente vai fazer a costura no vai e vem também, para que a gente tenha as 2 orelhas. Ai, que divertido que estão essas orelhas. As 2 orelhas presas no nosso pobre bolo.